Ricardo Mendes era um milionário acostumado a tomar decisões rápidas e certeiras. Mas quando demitiu Sofia, sua funcionária mais discreta, por uma acusação que não investigou, algo dentro dele não ficou em paz. 3 dias depois, dirigindo sozinho por uma estrada deserta ao entardecer, ele viu uma figura familiar, caminhando com dificuldade no acostamento. Era Sofia, exausta, ferida, carregando uma bolsa grande demais e algo envolto num casaco. Quando Ricardo se aproximou, ouviu um choro baixo. Dentro do casaco havia um bebê e um segredo impossível que mudaria as vidas dos dois para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ricardo Mendes nunca imaginou que a decisão mais covarde da sua vida voltaria para assombrá-lo numa estrada deserta, ao entardecer de uma sexta-feira que ele só queria esquecer. Era um homem acostumado a controlar tudo. Dono de uma das maiores empresas de logística do país, Ricardo tinha 42 anos, uma reputação impecável e o hábito de resolver problemas com frieza. Mas naquela tarde, enquanto dirigia sozinho pela rodovia que cortava o interior, sentiu algo diferente. Culpa. A palavra era pequena, mas pesava como chumbo no peito. 3 dias antes, ele havia demitido Sofia Almeida, uma funcionária discreta, eficiente, que trabalhava na limpeza do escritório havia quase 2 anos. Ela nunca havia faltado, nunca reclamara, nunca se metera em confusão. Até que alguém acusou Sofia de ter roubado documentos confidenciais da sala de reuniões. A acusação veio de Marcela, uma gerente de confiança, e Ricardo não questionou. Chamou Sofia, ouviu meia desculpa truncada e a demitiu na mesma hora. Ela não implorou, não chorou, apenas baixou a cabeça, pegou a bolsa e saiu. Aquele silêncio orgulhoso incomodou Ricardo mais do que qualquer súplica. Algo naqueles olhos castanhos e cansados dizia que ela estava dizendo a verdade, mas ele ignorou. Afinal, confiar em Marcela era mais fácil do que arriscar a imagem da empresa. Agora, enquanto o sol alaranjado descia no horizonte e a estrada ficava cada vez mais vazia, Ricardo não conseguia parar de pensar naquele olhar. Talvez fosse por isso que decidiu pegar aquela rota alternativa, longe do trânsito, longe de tudo. Queria silêncio. Queria esquecer. Mas o destino tinha outros planos. Ricardo reduziu a velocidade ao ver uma figura solitária no acostamento. Uma mulher. Caminhava devagar, curvada para frente, carregando uma bolsa grande demais para o corpo magro. Algo nela chamou sua atenção. A postura. O jeito de andar. Ele franziu a testa aproximando-se. Quando passou ao lado, o coração gelou. Era Sofia. O pé foi ao freio antes que o cérebro processasse a decisão. O carro parou a poucos metros à frente. Ricardo ficou parado, mãos no volante, respiração pesada. O que ela estava fazendo ali? Naquela estrada esquecida, sozinha, sem carro, sem nada? Ele olhou pelo retrovisor. Sofia continuava andando, mas devagar demais. Estava exausta. A bolsa parecia pesar toneladas. E havia algo estranho. Ela segurava algo junto ao peito, envolto num casaco azul marinho. Ricardo saiu do carro. O vento frio da tarde bateu no rosto dele, enquanto caminhava na direção de Sofia. Ela não o viu de imediato. Continuou andando, tropeçando levemente, corrigindo o equilíbrio. Quando finalmente percebeu a presença dele, parou. O rosto de Sofia estava pálido, os olhos vermelhos e inchados, os lábios rachados. Havia um arranhão na testa e terra nas roupas. Ela parecia ter saído de uma batalha. Sofia? A voz de Ricardo saiu mais fraca do que pretendia. Ela deu um passo para trás, instintivamente protetora. Os braços se fecharam ainda mais ao redor do que carregava. O que o senhor quer? A voz dela era rouca, cansada, mas firme. Ricardo hesitou. Não sabia o que dizer. Desculpas pareciam ridículas naquele momento. Perguntas pareciam intrusivas. Mas algo naquela cena estava errado. Muito errado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, dando um passo à frente. Sofia recuou mais um. O olhar dela era de uma mistura estranha de medo e desafio. Não é da sua conta. Sofia, você está ferida. Está sozinha numa estrada deserta. Deixa eu te ajudar.
Não preciso da sua ajuda. A frieza doeu mais do que Ricardo esperava. Mas ele mereceu. Sabia disso. Ainda assim, não conseguia simplesmente ir embora. Não quando ela estava claramente em perigo. Foi então que ele ouviu. Um som baixo, fraco, mas inconfundível. Um choro. Ricardo congelou. Sofia percebeu que ele tinha ouvido e virou o corpo, tentando esconder o que carregava. Mas era tarde. O casaco azul se moveu, e Ricardo viu. 2 olhinhos pequenos, um rostinho vermelho, cabelos escuros e finos. Um bebê. O ar saiu dos pulmões de Ricardo como um soco. Sofia, isso não é seu problema. Ela cortou, a voz tremendo agora. Por favor, só me deixe em paz. Mas Ricardo não conseguia se mover. Não conseguia processar. Uma mulher que ele havia demitido 3 dias antes estava ali, sozinha, machucada, fugindo de algo, carregando um bebê que claramente não era dela. Nada fazia sentido. De quem é essa criança? Ele perguntou, a voz mais dura agora. Sofia respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não posso te contar. Não pode ou não quer? As duas coisas. O silêncio voltou, pesado e denso. O bebê chorou de novo, e Sofia balançou os braços automaticamente, acalmando a criança com uma ternura que contrastava com o desespero no rosto. Ricardo deu mais um passo. Sofia, eu não sei o que está acontecendo, mas você precisa de ajuda. Está vendo o estado em que você está? E por que você se importa? A voz dela saiu amarga. 3 dias atrás você me jogou fora como lixo. A acusação atingiu em cheio. Ricardo abaixou o olhar, sentindo a culpa explodir no peito. Eu sei. E eu errei. Ele respirou fundo. Mas isso agora não importa. Você está em perigo. Essa criança está em perigo. Me deixa ajudar. Sofia balançou a cabeça, os lábios tremendo. Você não entende. Se eu aceitar sua ajuda, você vai se envolver em algo que pode te destruir. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? Ela não respondeu. Apenas virou as costas e recomeçou a andar, mais devagar ainda, os ombros curvados sob o peso invisível do segredo. Ricardo ficou parado por um segundo, indeciso. Cada fibra racional do seu corpo dizia para voltar ao carro e seguir em frente. Mas algo mais forte, algo que ele não conseguia nomear, o empurrou para a frente. Ele correu e ficou na frente dela, bloqueando o caminho. Sofia, para. Só para um segundo. Ela parou, mas não o encarou. Eu não vou te deixar aqui, Ricardo disse firme. Não assim. Entre no carro. Eu te levo onde você precisar ir, sem perguntas, sem julgamentos. Só deixa eu fazer isso. Sofia levantou o rosto lentamente. Os olhos castanhos estavam cheios de dor, medo e algo que Ricardo não conseguiu identificar. Confiança quebrada, esperança perdida. Por quê? Ela sussurrou. Por que agora você quer ajudar? Ricardo não tinha resposta. Não uma boa, pelo menos. Então disse a única verdade que conseguiu encontrar naquele momento. Porque eu não consigo te deixar aqui. Os segundos passaram como horas. O vento soprou mais forte. O bebê choramingou baixinho. E Sofia finalmente cedeu. Tudo bem, ela murmurou. Mas você vai se arrepender. Ricardo não sabia naquele momento o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. O interior do carro estava em silêncio. Apenas o ronco suave do motor e o choro ocasional do bebê quebravam a tensão que preenchia cada centímetro do espaço. Sofia estava encolhida no banco do passageiro, segurando a criança com cuidado, como se fosse a coisa mais frágil do mundo. O casaco azul agora estava parcialmente aberto, revelando um rostinho adormecido, bochechas rosadas, respiração suave. O bebê não tinha mais de 3 meses. Ricardo mantinha os olhos na estrada, mas sua atenção estava dividida. Cada movimento de Sofia, cada suspiro, cada olhar furtivo pelo retrovisor, tudo chamava sua atenção. Ela estava apavorada, não apenas cansada ou abalada, apavorada. Ele ajustou o retrovisor discretamente
e percebeu algo. Sofia também olhava para trás, constantemente, como se esperasse ver alguém. Alguém está te seguindo? Ricardo perguntou, mantendo a voz calma. Sofia demorou para responder. Eu não sei. Como assim você não sabe? Ela respirou fundo, apertando o bebê um pouco mais. Eu só preciso chegar a um lugar antes das 7 horas da noite. Ricardo olhou o relógio no painel. 18 horas e 45 minutos. Faltavam 15 minutos. Que lugar? Uma clínica, na cidade vizinha. Clínica? Ricardo franziu a testa. O bebê está doente? Sofia balançou a cabeça, mas não elaborou. O silêncio voltou, mais pesado agora. Ricardo sentia que cada palavra arrancada dela custava energia que ela não tinha. Ele acelerou um pouco, mas não muito. A estrada era irregular, cheia de curvas. Não podia arriscar um acidente, mas algo dentro dele dizia que aquele prazo era importante. Muito importante. Passaram por uma placa desbotada. Cidade de Santa Cruz. 22 quilômetros. Ricardo calculou mentalmente. Se mantivesse aquela velocidade, chegariam em 15 minutos. Justo. Você vai me contar o que está acontecendo? Ele perguntou, tentando soar menos invasivo. Não posso. Sofia, eu estou te ajudando. Acho que mereço saber. Ela virou o rosto para a janela, evitando o olhar dele. Você não merece nada. Você me demitiu sem nem me ouvir. A frase cortou como uma lâmina. Ricardo apertou o volante, a mandíbula tensa. Você tem razão. Eu fui injusto. E eu sinto muito. Mas isso não muda o fato de que você está numa situação perigosa. E eu posso ajudar. Sofia riu, mas foi um som sem humor. Ajudar? Você nem sabe do que estou fugindo. Se soubesse, já teria me jogado para fora do carro. Ricardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não era exagero, era aviso. Tenta me explicar então. Sofia ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo achou que ela simplesmente ignoraria a pergunta. Mas então, ela falou, devagar, com a voz trêmula. Essa criança não é minha, eu imaginei. E eu não posso ir à polícia. Por quê? Porque a pessoa que está procurando esse bebê tem influência, dinheiro, poder. Se eu for à polícia, ela vai usar tudo isso para me destruir e para pegar a criança de volta. Ricardo processou aquilo, o coração acelerando. De quem é o bebê, Sofia? Ela olhou para ele finalmente. Os olhos castanhos estavam úmidos, mas havia determinação ali. De alguém que não merece ser mãe. A resposta foi vaga, mas carregada de significado. Ricardo sentiu algo se revirar no estômago. Não era apenas sobre uma disputa familiar ou um caso de custódia simples. Havia algo maior, algo errado. E por que você? Ele insistiu. Por que você está protegendo essa criança? Sofia baixou o olhar para o bebê adormecido. Porque ninguém mais faria. O celular de Sofia vibrou no bolso do casaco. Ela pegou rapidamente, olhou a tela e desligou sem atender. O rosto dela empalideceu. Quem é? Ricardo perguntou. Ninguém. Sofia. Eu disse que é ninguém. Ela elevou a voz. E o bebê se mexeu, chorando baixinho. Sofia imediatamente suavizou o tom, balançando a criança. Desculpa, eu só não posso atender. Ricardo olhou de relance para o celular dela. A tela havia acendido de novo. Uma mensagem. Ele não conseguiu ler, mas viu o nome do remetente antes de Sofia bloquear a tela. Marcela. O sangue congelou nas veias de Ricardo. Marcela. A gerente que havia acusado Sofia de roubo. A mulher em quem ele confiava cegamente. Por que ela estava ligando para Sofia agora? Sofia, ele começou cauteloso. Marcela tem algo a ver com isso? O silêncio foi a resposta mais assustadora que ele poderia receber. Meu Deus, Ricardo murmurou, conectando os pontos. Foi ela. Foi Marcela quem te acusou. E não foi por documentos, foi? Sofia apertou os lábios, lutando contra as lágrimas. Eu trabalhava limpando o escritório. Eu via coisas. Ouvia coisas. E uma noite... Ela pausou, respirando fundo. Eu vi Marcela com alguém. Eles estavam discutindo. Alto. Sobre uma criança. Sobre esconder uma criança.
Ricardo sentiu o estômago revirar. E essa criança? É esse bebê. O mundo pareceu girar por um segundo. Ricardo diminuiu a velocidade inconscientemente, processando aquilo. Marcela, sua gerente de confiança, a mulher que ele defendeu, que promoveu, que colocou em posição de poder, estava envolvida nisso, seja lá o que isso fosse. Mas de quem é o bebê? Ricardo perguntou a voz rouca. Sofia hesitou. Olhou para a estrada à frente, depois para o bebê e finalmente para Ricardo. É filho de Marcela. A bomba caiu. Ricardo quase pisou no freio, mas se controlou. O coração disparou. As mãos suaram. Marcela tinha um filho? Ele nunca soube disso. Ela nunca mencionou. Nunca deu sinais. Como você sabe disso? Porque eu a vi grávida, meses atrás. Ela escondia com roupas largas, mas eu percebi. Eu limpo os escritórios há quase 2 anos, senhor Ricardo. Eu presto atenção. Sofia olhou para o bebê. E quando vi ela com esse bebê naquela noite, discutindo sobre entregá-lo, sobre se livrar dele, eu não consegui deixar. Ricardo estava em choque. Marcela tinha engravidado, escondido a gravidez, e agora queria se livrar do próprio filho. Por quê? Para manter a carreira, a reputação, a imagem? Então você pegou o bebê, Ricardo disse, a voz quase inaudível. Eu não tive escolha. Ela ia... Sofia parou, a voz falhando. Ela ia fazer algo irreversível. Eu ouvi. Eu não podia deixar. E por isso ela te acusou de roubo. Ela sabia que eu tinha visto. Sabia que eu podia falar. Então, me tirou do caminho. E você acreditou nela. A culpa explodiu no peito de Ricardo com força total. Ele havia sido manipulado, usado e, pior, havia destruído a vida de uma mulher inocente que estava tentando salvar uma criança. Sofia, Ele não tinha palavras. Não havia desculpa suficiente. Não importa agora, Sofia interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Importa chegar a tempo. Importa proteger esse bebê. Ricardo olhou o relógio. 18h58. 2 minutos. E ainda faltavam 8 quilômetros. Não vamos conseguir. Ele disse, a voz tensa. Temos que conseguir. Ricardo pressionou o acelerador. O carro ganhou velocidade, as árvores passando cada vez mais rápido. Ele não sabia exatamente para que era aquele prazo, mas sabia, por instinto, que era questão de vida ou morte. O celular de Sofia vibrou de novo. E de novo. E de novo. Ela desligou, mas as ligações continuavam. Marcela não ia desistir. Ela sabe onde você está? Ricardo perguntou. Não sei, mas ela tem recursos, dinheiro. Ela pode estar nos rastreando. Ricardo olhou pelo retrovisor. A estrada estava vazia. Mas por quanto tempo? Segura firme, ele disse, e acelerou ainda mais. O carro derrapou levemente ao entrar na cidade de Santa Cruz. 19h02. Eles estavam atrasados. Ricardo seguiu as coordenadas que Sofia havia digitado no GPS com mãos trêmulas. A clínica ficava numa área afastada, quase escondida entre casas antigas e ruas mal iluminadas. Não era o tipo de lugar que inspirava confiança, mas Sofia parecia conhecer o caminho. Ali, ela apontou, a casa azul com o portão branco. Ricardo estacionou bruscamente. Sofia já estava abrindo a porta antes mesmo do carro parar completamente, segurando o bebê com cuidado enquanto descia. Ricardo a seguiu, trancando o carro rapidamente. A porta da casa se abriu antes que Sofia pudesse bater. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental branco manchado, apareceu com expressão séria. Você está atrasada, a mulher disse, mas o tom era de preocupação, não acusação. Eu sei, dona Clara. Desculpa, Entra logo. A mulher afastou-se, abrindo espaço. Então viu Ricardo. Quem é ele? Alguém que está me ajudando, Sofia respondeu rapidamente. Dona Clara analisou Ricardo de cima a baixo, desconfiada, mas finalmente acenou para que entrasse. Eles seguiram por um corredor estreito até uma sala pequena que havia sido transformada em consultório improvisado.
Havia uma maca, equipamentos médicos básicos e o cheiro forte de desinfetante. Coloca o bebê aqui, Dona Clara instruiu, apontando para a maca. Sofia obedeceu com cuidado, depositando a criança que começou a chorar assim que perdeu o contato com o corpo dela. Dona Clara pegou o estetoscópio e começou o exame. Ricardo ficou próximo à porta, observando. Sofia estava ao lado da maca, segurando a mãozinha do bebê, sussurrando palavras de conforto. Havia algo na cena que apertou o peito de Ricardo. A ternura, o cuidado, a devoção. Aquela não era uma mulher que havia sequestrado uma criança por maldade. Era alguém que estava protegendo. Temperatura normal, Dona Clara anunciou após alguns minutos. Respiração estável. Ele está bem, considerando tudo. Ele? Ricardo perguntou sem pensar. Sofia olhou para ele. É um menino. Gabriel. O nome humanizou tudo. Não era mais o bebê. Era Gabriel. Uma pessoa. Uma vida. Dona Clara terminou o exame e se virou para Sofia. Você tem os documentos? Sofia balançou a cabeça. Ainda não, mas eu vou conseguir. Só preciso de mais alguns dias. Sofia, sem documentos, eu não posso fazer o registro de nascimento falso. E sem registro, você não pode sair do país. Ricardo congelou. Sair do país? Ele repetiu, olhando para Sofia. Você ia fugir? Sofia não respondeu imediatamente. Dona Clara cruzou os braços, claramente desconfortável com a presença de Ricardo. Quem é ele mesmo? A mulher perguntou, mais dura agora. Meu ex-chefe. Sofia admitiu, a voz baixa. E você confia nele? Sofia olhou para Ricardo. Os olhos se encontraram. Havia algo naquele olhar, algo que ia além de desconfiança ou gratidão. Era conexão, frágil, mas real. Eu não sei, Sofia respondeu honestamente, mas ele me trouxe até aqui. Dona Clara suspirou, pegando Gabriel no colo e começando a embalar o bebê. Olha, menina, eu não sei toda a história e não quero saber, mas o que você está fazendo é perigoso. Se te pegarem com essa criança sem documentação, sem prova de guarda, você vai presa, e o bebê volta para quem quer que seja que você está tentando protegê-lo. Eu sei, Sofia sussurrou, mas eu não tenho escolha. Ricardo deu um passo à frente. Eu posso ajudar. Ambas as mulheres olharam para ele, surpresas. Como? Sofia perguntou descrente. Eu tenho contatos, advogados, pessoas que podem acelerar processos. Se você me explicar tudo, se me deixar entender a situação completa, eu posso encontrar uma solução legal. Sofia balançou a cabeça. Você não entende. Não existe solução legal aqui. Marcela tem dinheiro, tem influência. Ela é gerente da sua empresa, pelo amor de Deus. Ela pode comprar juízes, falsificar documentos, criar qualquer história que quiser. Eu sou apenas uma faxineira. Quem vai acreditar em mim? A dor naquela frase foi como um tapa na cara de Ricardo. Sofia estava certa. O sistema não era justo, não para pessoas como ela. Pessoas sem sobrenome importante, sem conta bancária poupuda, sem advogados de luxo. Mas você não está mais sozinha, Ricardo disse firme. Eu acredito em você. Sofia riu, mas sem alegria. Por quê? Porque você se sente culpado? Porque quer limpar sua consciência? Não. Ricardo deu mais um passo, olhando diretamente nos olhos dela. Porque eu estive com você nas últimas horas. Vi o jeito que você cuida desse bebê. Ouvi a verdade na sua voz. E porque eu finalmente abri os olhos para quem Marcela realmente é. O silêncio preencheu a sala. Dona Clara observava a troca com cautela. Gabriel havia parado de chorar, apenas olhando ao redor com olhos curiosos. Sofia respirou fundo. Você quer saber a verdade completa? Ela perguntou, a voz trêmula. A verdade que pode destruir sua empresa, sua reputação, tudo que você construiu? Ricardo não hesitou. Sim. Sofia olhou para Dona Clara, que acenou sutilmente. Então ela começou a falar. Marcela engravidou há 1 ano. O pai é casado, rico, poderoso. Ela escondeu a gravidez porque não podia arriscar o escândalo. Trabalhou até o 8º mês, sempre com roupas largas, sempre evitando eventos sociais. Quando Gabriel nasceu,
Ela planejava entregá-lo para adoção ilegal, vender o bebê para um casal rico que pagaria bem e manteria segredo. O estômago de Ricardo revirou. Meu Deus! Eu descobri por acidente, Sofia continuou. Estava limpando o escritório dela depois do expediente quando ouvi vozes na sala de reuniões. Marcela estava lá com um homem. Eles discutiam valores, prazos, documentos falsos. Eu ouvi tudo e quando vi o bebê... Sua voz falhou. Ele estava numa caixa. Numa caixa de papelão, Sr. Ricardo, como se fosse lixo. As lágrimas correram livres agora. Ricardo sentiu a raiva fervendo nas veias. Eu não consegui deixar, Sofia soluçou. Eu simplesmente peguei ele e saí correndo. Peguei o ônibus, vim para cá, pedi ajuda à dona Clara, que é parteira e conhecida da minha mãe. Mas Marcela descobriu. Ela me acusou de roubo, me fez perder o emprego e agora está me caçando, porque Gabriel é a prova do erro dela, a prova que pode destruí-la. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Marcela não era apenas uma mentirosa, era uma criminosa, e ele havia sido cúmplice involuntário ao demitir Sofia. E o pai? Ele perguntou. Quem é? Sofia hesitou. Olhou para Dona Clara, que balançou a cabeça sutilmente, como dizendo, não conte. Eu não posso dizer. Por quê? Porque se eu disser, você vai entender por que não posso ir à polícia, por que não posso lutar legalmente, porque fugir é minha única opção. Ricardo cruzou os braços. Sofia, se você quer que eu ajude de verdade, precisa confiar em mim. Os olhos dela buscaram os dele, avaliando, medindo, decidindo. Finalmente ela suspirou. O pai de Gabriel... Ela pausou, engolindo seco. É Augusto Ferreira. O nome caiu como uma bomba. Augusto Ferreira, senador, empresário, um dos homens mais influentes do país. Casado há 25 anos, pai de 3 filhos, imagem pública impecável e sócio minoritário da empresa de Ricardo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ricardo. Não, ele murmurou. Agora você entende? Sofia perguntou, a voz amarga. Augusto Ferreira não pode ter um filho bastardo. Isso acabaria com a carreira política dele, com o casamento, com tudo. Então Marcela concordou em se livrar do bebê. Em troca, ele garantiria a promoção dela, dinheiro, proteção, tudo o que ela sempre quis. Ricardo encostou na parede, sentindo o peso da revelação. E eu sou sócio dele. Exatamente. É por isso que você não pode me ajudar legalmente, Sr. Ricardo. Se você denunciar Marcela, denunciará Augusto. Se denunciar Augusto, destruirá sua própria empresa. Perderá tudo. Sofia pegou Gabriel de volta dos braços de Dona Clara. É por isso que eu preciso desaparecer. É a única forma de proteger Gabriel. E de te proteger também. Ricardo olhou para ela. Para o bebê. Para a verdade impossível que estava diante dele. E pela primeira vez na vida, Ricardo Mendes não sabia o que fazer. Ricardo ficou em silêncio por longos segundos. O peso da verdade era esmagador. Augusto Ferreira. Seu sócio. Um homem que ele respeitava, admirava, com quem havia construído negócios por anos. Tudo era mentira. E Marcela. A gerente eficiente, confiável, que ele havia promovido, defendido. Era uma criminosa disposta a vender o próprio filho. Ele olhou para Sofia, que segurava Gabriel com aquela mesma ternura protetora, e algo dentro dele mudou. Não foi uma decisão racional. Foi visceral, instintiva. Eu vou ajudar vocês, Ricardo disse, firme. Sofia balançou a cabeça. Você não ouviu o que eu disse? Se você me ajudar, vai perder tudo. Então, eu vou perder. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho suave da respiração de Gabriel. Dona Clara observava Ricardo com uma mistura de surpresa e respeito. Você tem certeza do que está dizendo, moço? A mulher perguntou. Não é brincadeira. Essas pessoas que a Sofia está enfrentando, elas não vão parar. Eu sei, Ricardo respondeu, mas eu não posso virar as costas agora, não depois de tudo que eu já fiz de errado. Sofia deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece.
Eu sou só... Eu era só a faxineira. Ricardo segurou o olhar dela. Você não é só nada, Sofia. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Você arriscou tudo para salvar uma criança que nem é sua. Enquanto isso, eu passei a vida toda construindo impérios e me esqueci do que realmente importa. As palavras saíram com uma honestidade crua que o surpreendeu. Sofia desviou o olhar, limpando as lágrimas com o dorso da mão livre. Dona Clara pigarreou, quebrando o momento. Bom, se vocês vão fazer isso, precisam de um plano. E rápido, porque se essa Marcela é tão poderosa quanto você diz, ela já deve estar procurando. Como se em resposta o celular de Sofia vibrou novamente. Desta vez ela atendeu. Colocou no viva voz. Alô? Sofia disse, a voz trêmula. Sofia. A voz de Marcela era gelada, controlada. Eu sei que você está me ouvindo. E eu sei que você tem Gabriel. Sofia não respondeu. Ricardo se aproximou, ficando ao lado dela. Você cometeu um erro grave, Sofia. Muito grave. Mas eu estou disposta a esquecer tudo se você devolver o bebê agora. Sem perguntas, sem consequências. Mentirosa, Sofia sussurrou. Marcela riu, um som sem humor. Você acha que pode fugir? Proteger essa criança? Você não tem dinheiro, não tem recursos, não tem nada. É questão de tempo até eu te encontrar. E quando isso acontecer, você vai para a cadeia. Sequestro de menor, Sofia. Você sabe quanto tempo isso dá? Ele não é seu para você vender. Sofia rebateu, a voz ganhando força. Houve uma pausa. Quando Marcela falou novamente, o tom era mais perigoso. Então você ouviu. Estava lá naquela noite. Outra pausa. Isso complica as coisas. Complica para você, Sofia disse. Eu tenho provas, gravações. Eu não sou idiota. Ricardo olhou para ela surpreso. Sofia não havia mencionado gravações antes. Marcela deu uma risada seca. Blefe. Se você tivesse provas, já teria ido à polícia. E você sabe exatamente por que eu não posso fazer isso, Sofia respondeu. Mas isso não significa que eu não vá usar essas gravações se você não me deixar em paz. O silêncio do outro lado da linha era tenso. Ricardo podia imaginar Marcela calculando, planejando, tentando encontrar uma saída. Onde você está? Marcela perguntou, mudando de tática. Deixa eu ir até aí. A gente conversa. Resolve isso como adultas. Não. Sofia, seja razoável. Você não tem para onde ir. Não tem como cuidar de um bebê. Você foi demitida, lembra? Não tem renda. Não tem casa própria. Quanto tempo você acha que vai conseguir se esconder? Cada palavra era uma estocada calculada. Sofia apertou Gabriel mais forte, os lábios tremendo. Eu vou dar um jeito. Não vai. A voz de Marcela era veneno puro agora. E quando você desistir, quando perceber que não tem saída, vai implorar para eu aceitar o bebê de volta. Mas aí vai ser tarde demais. Você já vai estar presa. E Gabriel vai para um orfanato. É isso que você quer? Ricardo não aguentou mais. Pegou o celular da mão de Sofia. Marcela, sou eu. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, a voz dela voltou, mais cautelosa. Ricardo, o que você está fazendo aí? Protegendo Sofia e Gabriel. Você não sabe do que está falando. Essa mulher sequestrou uma criança. Ela é criminosa. Não. Ricardo manteve o tom calmo, mas firme. Você é a criminosa, Marcela. Você planejou vender seu próprio filho. E eu tenho certeza que Augusto Ferreira não vai gostar nada de saber que eu descobri isso. A respiração de Marcela ficou mais rápida. Ela estava nervosa agora. Você está se envolvendo em algo que não entende, Ricardo. Isso vai além de você, além de mim. Existem pessoas poderosas envolvidas. Eu sei exatamente quem está envolvido. E é por isso que vou proteger Sofia e Gabriel, com todas as minhas forças. Você vai se arrepender. Talvez. Mas pelo menos vou dormir em paz. Ricardo desligou o telefone. Sofia o olhou com uma mistura de choque e gratidão. Você acabou de declarar guerra. Eu sei. Dona Clara bateu palmas, chamando a atenção. Chega de drama. Vocês precisam sair daqui. Agora. Se ela rastreou o celular, pode estar a caminho. Ricardo concordou.
Tem algum lugar seguro onde possamos ir? Dona Clara pensou por um momento. Tenho uma casa de campo, a 50 quilômetros daqui. Fica numa área rural, sem vizinhos próximos. Ninguém sabe dela. Vocês podem ficar lá até descobrirem o que fazer. Obrigada, Dona Clara, Sofia disse emocionada. A mulher acenou, pegando um papel e anotando o endereço. Levem comida, fraldas e leite. Tem tudo lá. E desliguem os celulares. Os dois. Ricardo e Sofia trocaram um olhar. Ele puxou o próprio celular e desligou. Sofia fez o mesmo. Vamos, Ricardo disse pegando as chaves do carro. Eles saíram pela porta dos fundos, atravessando um quintal pequeno até o beco onde o carro estava estacionado. Sofia entrou rapidamente, ajeitando Gabriel no colo. Ricardo ligou o motor e começou a dirigir, seguindo as instruções de Dona Clara. As ruas estavam desertas. A noite havia caído completamente, e a cidade dormia tranquila, alheia ao drama que se desenrolava. Sofia olhava pela janela, o rosto tenso, como se esperasse ver Marcela surgindo a qualquer momento. Você não precisava fazer isso, ela disse baixinho. Eu sei. Você vai perder tudo. Talvez. Por quê? Sofia virou-se para ele, os olhos úmidos. Por que você está fazendo isso por mim? Ricardo não respondeu imediatamente. Continuou dirigindo, os olhos na estrada escura. Então finalmente disse a verdade. Porque eu passei a vida toda fazendo as escolhas certas, as escolhas seguras, construindo, protegendo, acumulando, e no processo me tornei alguém que demite uma mulher inocente sem nem ouvi-la, alguém que confia em pessoas erradas porque é conveniente, alguém que esqueceu que existe algo mais importante do que dinheiro e poder. Ele olhou para ela rapidamente. Você me lembrou disso. Sofia limpou as lágrimas, mas não disse nada. Apenas segurou a mão dele por um breve segundo. Um gesto simples que disse tudo o que palavras não conseguiriam. Eles dirigiram em silêncio pelos próximos 40 minutos, deixando a cidade para trás e entrando em estradas de terra cercadas por plantações e escuridão. Finalmente chegaram à casa de campo de Dona Clara, uma construção pequena, mas acolhedora, escondida entre árvores. Ricardo estacionou e desligou o motor. O silêncio da noite os envolveu. Chegamos, ele disse. Sofia olhou para a casa, então para Gabriel adormecido e finalmente para Ricardo. E agora? Ricardo respirou fundo. Agora a gente descobre como proteger ele, como fazer justiça e como sair disso inteiros. Sofia assentiu, mas havia algo diferente no olhar dela. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo. Confiança, conexão. Eles desceram do carro e entraram na casa juntos, carregando Gabriel e a esperança de que, de alguma forma, conseguiriam vencer. A manhã chegou devagar à casa de campo. Os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas finas, iluminando a sala pequena onde Ricardo havia passado a noite no sofá. Ele não havia dormido. Não conseguiu. A mente não parava de trabalhar, planejando, calculando, tentando encontrar uma saída. Sofia estava no quarto com Gabriel. Ricardo podia ouvir o choro baixo do bebê e a voz suave dela acalmando. Havia algo reconfortante naquele som. Normalidade em meio ao caos. Ele se levantou esticando o corpo dolorido e foi até a cozinha. Encontrou café velho num armário e preparou 2 xícaras. Quando Sofia saiu do quarto, carregando Gabriel já alimentado e trocado, Ricardo ofereceu uma xícara a ela. Obrigada, ela murmurou aceitando. Eles beberam em silêncio por alguns minutos. Gabriel olhava ao redor com olhos curiosos, fascinado pela luz da manhã. Eu pensei a noite toda, Ricardo começou. E acho que tenho um plano. Sofia levantou os olhos esperançosa, mas cautelosa. Não podemos usar os canais legais normais porque Augusto tem influência demais, mas existem outras formas de expor a verdade. Ricardo pegou uma folha de papel e começou a desenhar um esquema. Jornalismo investigativo, imprensa independente, pessoas que não têm medo de confrontar poderosos. E as gravações que eu mencionei? Sofia perguntou hesitante. Você realmente tem? Sofia balançou a cabeça envergonhada. Eu menti. Foi um blefe para assustar Marcela.
Ricardo assentiu sem julgamento. Então vamos precisar de provas reais, e eu sei onde conseguir. Onde? Nos arquivos da empresa. Marcela foi cuidadosa, mas não perfeita. Ela usou os recursos da empresa para esconder a gravidez. Consultas médicas pagas pela empresa, viagens justificadas como trabalho, documentos modificados. Tudo está lá, enterrado nos registros financeiros. Mas você não tem mais acesso, Sofia apontou. Desligou o celular. Está aqui escondido. Ricardo sorriu pela primeira vez em horas. Mas eu tenho algo melhor. Tenho uma assistente fiel que odeia Marcela há anos e que vai fazer qualquer coisa para me ajudar. Ele pegou o celular de Dona Clara que estava sobre a mesa e ligou. Discou um número de memória. 3 toques. Uma voz feminina atendeu. Alô? Beatriz. Sou eu, Ricardo. Senhor Ricardo, graças a Deus. Onde o senhor está? Todo mundo está procurando. Marcela está em pânico, dizendo que o senhor sequestrou alguém que... Beatriz, escuta. Eu preciso que você confie em mim. Ricardo manteve a voz calma e firme. Tudo que Marcela está dizendo é mentira. Ela é a criminosa. E eu preciso da sua ajuda para provar isso. Houve uma pausa. Então Beatriz respondeu, determinada. O que precisa que eu faça? Ricardo sorriu. Conhecia Beatriz havia 10 anos. Sabia que podia confiar nela. Preciso que você acesse os arquivos financeiros da empresa dos últimos 12 meses. Tudo relacionado a Marcela. Despesas médicas, viagens, reembolsos, qualquer coisa que pareça suspeita. E me envie por e-mail. Posso fazer isso. Mas, senhor Ricardo, Augusto Ferreira está aqui. Ele chegou hoje de manhã, furioso. Está exigindo que Marcela encontre você. O coração de Ricardo acelerou. Ele sabe? Não tenho certeza, mas está nervoso, muito nervoso. Perfeito. Continue fazendo seu trabalho normalmente. Reúna as provas e me envie até meio-dia. E Beatriz... Obrigado. Sempre, senhor Ricardo. Ele desligou e olhou para Sofia. Vamos ter as provas até o meio-dia. Sofia balançou a cabeça, maravilhada. E depois? Depois eu ligo para um jornalista que conheço, Felipe Martins. Ele trabalha num portal independente de investigação. É implacável, honesto e odeia corrupção. Se eu entregar essas provas para ele, junto com sua história, ele vai publicar tudo. E Augusto? Marcela? Eles não vão tentar impedir? Vão tentar. Mas uma vez que a história estiver publicada com provas documentadas, não tem como voltar atrás. A opinião pública vai se virar contra eles. E aí, a justiça vai ter que agir. Não vão conseguir comprar todo mundo. Sofia olhou para Gabriel, depois para Ricardo. Isso pode funcionar. Vai funcionar. As horas seguintes passaram em tensão crescente. Sofia cuidou de Gabriel enquanto Ricardo planejava cada detalhe. Ao meio-dia, o e-mail de Beatriz chegou. Ricardo abriu num laptop antigo que encontrou na casa. Ali estava tudo. Consultas em clínicas particulares pagas pela empresa. Viagens para cidades com hospitais especializados. Transferências suspeitas. Documentos modificados. Era um rastro completo da tentativa de Marcela de esconder a gravidez usando recursos corporativos. Ricardo baixou tudo, organizou em pastas e preparou um dossiê completo. Então, ligou para Felipe Martins. Ricardo Mendes? Felipe atendeu, surpreso. Não esperava a sua ligação. Felipe, eu tenho uma história para você. Uma história grande. Senador, crime corporativo, venda ilegal de bebê. Está interessado? Houve uma pausa significativa. Extremamente interessado. Ricardo explicou tudo, cada detalhe, cada prova. Felipe fazia perguntas pontuais, profissionais. Quando Ricardo terminou, o jornalista assobiou baixo. Isso é dinamite pura, mas vou precisar de fontes confirmadas, documentos verificados. E principalmente vou precisar falar com Sofia. Ricardo olhou para ela. Sofia assentiu determinada. Eles passaram as próximas 2 horas em uma videoconferência com Felipe, apresentando tudo. Sofia contou sua história, mostrou Gabriel, explicou como descobriu o plano de Marcela. Felipe gravou tudo
Fez anotações detalhadas, verificou os documentos. Isso vai causar um terremoto, Felipe disse finalmente. Mas é sólido. É verdade, e vai ser publicado hoje à noite. Obrigado, Felipe, Ricardo disse. Não me agradeça. Isso é jornalismo, é o que deve ser feito. Felipe pausou. Mas, Ricardo, você sabe que isso vai acabar com sua parceria com Augusto, certo? Pode até afetar sua empresa. Eu sei, e não me importo. Você mudou. Ricardo olhou para Sofia, que segurava Gabriel e o observava com um olhar que misturava gratidão, respeito e algo mais profundo. Eu mudei. A publicação saiu às 20 horas daquela noite. O título era impactante. Senador e empresária planejavam venda ilegal de bebê. Faxineira heroína salva criança. A reportagem tinha tudo: provas documentadas, entrevistas, fotografias, cronologia completa. Era irrefutável. Em questão de horas, a história viralizou. Redes sociais explodiram. Outros veículos de imprensa começaram a republicar. A pressão pública foi imediata e esmagadora. Às 22 horas, a polícia emitiu mandados de prisão contra Marcela Santos e Augusto Ferreira. Às 23 horas, ambos foram presos. Ricardo e Sofia assistiram às notícias na pequena televisão da casa de campo, abraçados no sofá, com Gabriel dormindo entre eles. Acabou, Sofia sussurrou, mal acreditando. Acabou, Ricardo confirmou. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Você perdeu tudo por mim, pela gente. Não perdi tudo. Ricardo segurou a mão dela. Perdi um sócio criminoso e uma gerente corrupta, mas ganhei algo muito mais valioso. O quê? Integridade. Propósito. Ele pausou, olhando fundo nos olhos dela. E você? Sofia sentiu o coração acelerar. Havia química entre eles desde o início, mas agora era diferente. Era real, construída em confiança, respeito e luta compartilhada. Ricardo, eu sei que é cedo demais. Eu sei que acabamos de nos conhecer de verdade. Mas Sofia, ele apertou a mão dela. Eu quero estar na sua vida, na vida de Gabriel, se você deixar. As lágrimas desceram pelo rosto de Sofia, mas eram lágrimas de felicidade. Eu quero isso também. Eles se beijaram, suave, delicado, cheio de promessas de recomeço. 3 meses depois, Sofia e Gabriel moravam com Ricardo. A casa grande que antes era vazia e fria, agora tinha vida, risadas, amor. Ricardo havia reestruturado a empresa, afastando todos os envolvidos no esquema. A reputação dele, ao contrário do que imaginava, não foi destruída. Pelo contrário, ele se tornou símbolo de integridade. O empresário que escolheu fazer o certo, mesmo perdendo o poder. Sofia voltou a estudar. Ricardo pagou a faculdade de administração que ela sempre sonhou fazer. Dona Clara visitava frequentemente, trazendo bolos e conselhos. E Gabriel? Gabriel crescia cercado de amor, proteção, família. Numa tarde ensolarada, enquanto Ricardo brincava com Gabriel no jardim e Sofia os observava da varanda, ela pensou em como a vida podia mudar completamente em questão de dias. Ela havia perdido um emprego, ganhado um filho de coração, encontrado um amor verdadeiro e descoberto que coragem não era ausência de medo, mas escolher fazer o certo apesar dele. Ricardo olhou para ela e sorriu. Sofia retribuiu. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que juntos conseguiriam enfrentar qualquer coisa. E isso era mais do que suficiente.